E você, Samuel Venâncio, 5 horas e 53 minutos aqui em O Tempo Esportes. Vê também o Cruzeiro favorito? É obrigação ganhar lá na Caverna do Dragão no domingo? Boa tarde, Samuel. Fala aí, Pedro. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu concordo aí com o que disse o Seabra. Não vejo assim, tem obrigação de ir lá e vencer. O Atlético Goianiense, ele tá com uma campanha ruim neste início de Brasileirão. Mas, por exemplo, o último jogo dele no Brasileiro, ele fez uma grande partida com o Internacional lá no Beira-Rio. Vem de vitória aí na Copa do Brasil sobre o Brusque. A estreia contra o Flamengo não mereceu perder. E olha que teve jogador expulso, até mais de um. Depois fez um jogo com o Botafogo. Logo depois do Cruzeiro vencer o Botafogo enfrentou o Atlético Goianiense. O Botafogo teve muita dificuldade, venceu por 1-0. Aí o jogo com o São Paulo, no Antônio Ascioli, teve expulsão muito cedo, né? Então isso acabou facilitando o trabalho do São Paulo, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro tem um leve favoritismo pelo momento que vive, vem de 2 boas vitórias, uma pelo Brasileiro e outra pela Copa Sul-Americana, mas esse Atlético Goianiense aí, eu acho que vai ser um time que ele vai brigar na parte de baixo até por voltar da Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um time que vai tirar muito ponto aí de muitas equipes, então o Cruzeiro tem que fazer por merecer um grande resultado lá no Antônio Ascioli, mas estou com o Seabra aí, acho que o empate não é ruim. Claro que você começar vencendo muitos jogos é o ideal, mas acho que vai ser um jogo complicado para o Cruzeiro, mesmo com esse momento aí do Atlético Goianiense, que acho que engana um pouco a posição na tabela pelo que tem mostrado em campo. 16 cartões amarelos e 5 vermelhos. Teve o Atlético Goianiense, é o líder nos vermelhos aí nessa estatística de campeonato brasileiro. Em 4 jogos. Ô, louco. Não fez 5 jogos por causa desse jogo adiado contra... São 5 vermelhos? 5 vermelhos. Média de mais de um cartão por jogo. É porque o primeiro jogo teve 2, né? Que coisa, hein? 5 minutos faltando para 6 horas aqui em O Tempo Esportes. Falávamos aqui, Samuel, sobre ter um time, né, do 1 a 11, um time titular. Você acredita no repeteco para esse domingo também? Barreal titular, é isso, né? Tem que ser, né? Não tem motivo para mudar, né? Venceu a equipe do Vitória com o Barreal entrando ali no segundo tempo e sendo um fator decisivo. Com merecimento, ganhou a titularidade diante do Alianza. Então, para mudar, só se tiver algum problema de ordem médica. Aí a gente vai saber pela lista dos relacionados, mas eu acredito sim em manutenção da equipe e é o natural a se fazer neste momento, né? Mas temos para destacar do Cruzeiro nesta sexta-feira, Rafa? Daí do jogo contra o Atlético Goianiense, venda de ingressos, R$100 a inteira, 50 a meia. Tem uma iniciativa muito legal do Atlético Goianiense com relação à renda do jogo que vai para as vítimas do Rio Grande do Sul. Também tem uma ação legal do Cruzeiro envolvendo a torcida visitante, as torcedoras do Cruzeiro. Lembrando que domingo, dia das mães, dia 12, né? Então as torcedoras, as mães que forem com a camisa do Cruzeiro vão entrar de graça. Os torcedores com uma camisa pagam meia entrada. Enfim, aí é pra gente falar agora da Copa Sul-Americana. Dá tempo ainda? Boa, vamos lá. Poder falar. Ontem teve o atropelo, né, da Católica, que jogou na altitude de Quito, passou por cima do La Calera, 4-0. E a situação do grupo B ficou a seguinte: Católica foi para 10 pontos, Cruzeiro ficou com 6, a La Calera com 4 e a Alianza, lanterna do grupo, com 1 ponto. E aí, quinta-feira, quinta rodada da competição, dia 16, Cruzeiro enfrenta o La Calera, 9 da noite, no Independência. Católica joga em casa contra o Alianza. E aí o Cruzeiro, claro, precisa vencer para ir para 9 pontos e torcer, já que entra na sequência em campo a Universidade Católica por um tropeço bem difícil, né, já que pega o Alianza, lanterna do grupo. Mas a situação é a seguinte: se a gente for imaginar para a última rodada, a sexta rodada, nessa pior das hipóteses aí, a Católica vencendo a Alianza, o torcedor pode imaginar, o Cruzeiro iria para 9 pontos, Católica para 13, a uma última rodada que pode não valer nada. Mas vale porque o segundo colocado, ele disputa esse playoff contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Aí não tem sorteio, é um ranking, né? Então, se o Cruzeiro vencer os 2 últimos jogos, bate 12 pontos, então seria
nesse cenário aqui possível de 12 pontos, um segundo colocado bem ranqueado. Então, em tese, pegaria um terceiro colocado mais fraco da Libertadores. Claro que a gente está falando em tese, né? De um eliminado da Libertadores para enfrentar o Cruzeiro na fase seguinte da Copa Sul-Americana. Ontem terminou a quarta rodada da Libertadores, né? Nós temos times como o Estudiantes de La Plata, o Colo-Colo do Chile, o Flamengo, São Lourenço, Libertad, Rosário Central, todos esses são terceiros colocados nesse momento. Ainda vai mudar alguma coisa aí, né? Porque tem duas rodadas ainda. Mas eu acho que o Cruzeiro tem que focar agora, obviamente, que no segundo lugar, claro, porque o primeiro lugar já era, gente. Alguém duvida que a Universidade Católica não vá ganhar em casa do Alianza? O time do Alianza é muito fraco, né? Claro que tem uma questão de viagem, o Católica vai voltar e tal, mas jogando em casa, o Alianza vai jogar lá. Eu acho que já era esse primeiro lugar aí, o Cruzeiro vacilou demais, aquele jogo contra o Alianza aqui no Mineirão foi chave, foi uma coisa ridícula que o Cruzeiro fez ali, foi um vexame, o Cruzeiro abriu 3-0, podia ter feito 6-7 fácil e tomou um empate, então agora tá pagando por isso. Acho que o Cruzeiro tem realmente que pensar no segundo lugar e aí vai enfrentar um desses aí que você falou. Qual é, Lélio, o tamanho da responsabilidade do Cruzeiro em relação à Copa Sul-Americana, tendo em vista até que foi eliminado cedo da Copa do Brasil, né? Olha, o Cruzeiro tem que ir avançando e depois tem que ver como que ele vai reagir aí, ou vai, né, no mercado em busca dos jogadores. Mas nesse momento a gente sabe que existem equipes que são muito favoritas à conquista da Copa Sul-Americana. Eu destacaria duas delas aqui, como o Atlético Paranaense e o Internacional, né? Mas o Cruzeiro pode se colocar entre os candidatos e tem que ver quem é que vai vir lá da Libertadores para se juntar às equipes da Copa Sul-Americana. Mas realmente era para o Cruzeiro ter nesse momento aí os 10 pontos, né? E decidir em casa diante da Universidade Católica lá de Quito, porque a Universidade Católica em tese não, só perdeu 2 pontos. Foi justamente no empate com o Cruzeiro na primeira rodada. Agora, o Cruzeiro não ganhou da La Calera. Vai ter que ganhar aqui. E ganhando já terá, na pior das hipóteses, garantida a segunda colocação do Grupo B da Copa Sul-Americana. Mas realmente a gente esperava uma campanha mais tranquila. De qualquer forma, essa vitória da última terça-feira colocou o Cruzeiro ali para brigar e disputar, quem sabe, a repescagem aí. Esse jogo que o Lélio citou contra o La Calera lá no Chile foi duríssimo de assistir. Nossa Senhora! Nossa, o primeiro tempo até que não foi tão ruim. O Cruzeiro criou mais, chegou, mas o segundo tempo foi uma coisa horrorosa. Agora, olha o prejuízo daquele jogo contra o Alianza. Se o Cruzeiro tivesse mais 2 pontos, obviamente a vitória daquele jogo estaria com 8 hoje. E a Católica com 10. O Cruzeiro dependeria dele. Porque aí vai jogar contra o La Calera, vence. E obviamente o Alianza, o Universidade vai vencer o Alianza. Depois o Cruzeiro pega a Universidade em casa, se vence, passa em primeiro. Se foi uma decepção o segundo tempo contra o La Calera, imagina o segundo tempo contra a Alianza, né? 6-1 aqui no Tempo Esportes. Como é que você vê, Samuel Venâncio, essa reta final de Sul-Americana aí pro Cruzeiro? Buscar o segundo lugar e com uma colocação a melhor possível, né? Porque esse primeiro lugar aí já era. Esse jogo do Alianza aí, o torcedor vai se lembrar dele por muito tempo, né? Que jogo, meu Deus do céu. 3-0 e tomar um empate daquele time que o Cruzeiro foi lá e fez 3-0, né? Sem fazer tanta força assim. Tem um ponto somente, que foi esse ponto aqui que eles conquistaram no Mineirão. Um surreal. E primeiro lugar já era. A Católica não vai perder ponto pro Alianza. E é o Cruzeiro fazer os 12 pontos aí e ficar como um dos melhores segundos, porque no play-off ainda não é sorteio, né? O confronto é o melhor segundo contra o pior terceiro e assim por diante. Então, dependendo aí do que vier, pode vir um terceiro colocado num grupo da Libertadores com uma pontuação muito alta, por exemplo. E aí, na teoria, seria um adversário mais difícil, né? Mas enfim, o Cruzeiro se colocou nessa situação. O bom é que vai ser depois da janela esse play-off. Então, o Cruzeiro já terá aí, com certeza, alguns reforços.
E vamos aguardar, mas é de se lamentar muito porque o grupo realmente é muito fraco e o Cruzeiro muito provavelmente não vai conseguir a primeira colocação. Sem dúvida esse é o desabafo que toda a torcida do Cruzeiro sente nesse instante. Bastidores, né, Rafa Nobre? Aí para trazer uma confirmação, ontem vocês até comentaram aqui dentro do programa, o Cruzeiro confirmou a Vilma Alimentos como mais um patrocinador do clube, fica até o fim de 2025, vai estampar a marca nas costas, logo acima ali do nome dos jogadores, já começa agora domingo a estampar a marca do patrocinador, o novo patrocinador no jogo contra o Atlético Goianiense. Estreia agora o Pedro Lourenço, o Pedrinho, ele acabou comentando também, falando disso, vamos abrir aspas aqui para o sócio majoritário do Cruzeiro. Ficamos muito felizes com essa parceria retomada entre Cruzeiro e Vilma, assim como o Cruzeiro, a Vilma tem uma história centenária, está presente na vida dos mineiros em todo o Brasil. Agradecemos a confiança e temos certeza de que essa união será muito produtiva para todos os envolvidos. Então a Vilma com o Cruzeiro até o fim de 2025. Boa, Rafa Nobre. Samuel Venâncio, é que você enxerga nesse momento aí o Cruzeiro nesse mercado também, né? Acredita que esse movimento já tem a ver com a questão da SAF ou não? Você fala desse novo patrocínio? Isso, do novo patrocínio, que já estava até meio que conversado, né? Pois é, eu acho que o patrocínio, desde que ele não... Por exemplo, a Vilma vai aceitar o que o Cruzeiro vem pregando quanto à cor da tonalidade do patrocínio na camisa, né? Então, na branca será em tom azul e na camisa azul em tom branco. Acho que isso não atrapalha em nada e é grana chegando, né? Se você tiver em um mundo ideal... O ideal é ter o patrocínio master pagando pelo valor de todas as propriedades da camisa, mas a gente sabe que isso é quase que impossível, né? Então, se você puder ter mais grana chegando, não é porque também tem o Pedro Lourenço que ele vai sair abrindo mão de outros recursos que possam chegar para o clube, né? Ninguém vai ser louco a esse ponto. Então, acho que é um movimento natural que acontece e o Cruzeiro acertando isso aí desse patrocínio da Vilma Alimentos, e quanto mais grana tiver, mais poder de investimento aí para a sequência. Ainda mais com quão caro tá o futebol hoje em dia. Ô Samuca, o que mais que você conta pra gente nesta sexta-feira de Cruzeiro? Então, vamos aguardar aí este último treinamento e ver a lista dos relacionados. Alguns garotos treinaram hoje na Toca, inclusive, para mim, na minha opinião, já deveria estar integrado ao elenco, que é o Josefer, que fez uma ótima copinha. É um jogador que já até estreou no profissional, naquele ano de Série B ainda com o Pessolano. Ele jogou de ala pela direita, de lateral na base, de atacante de beirada, mas ele se encontrou nessa função com o Seabra, que é um volante ali de sair muito para o jogo, né? Muita movimentação. Na minha opinião, já deveria estar no profissional. Hoje ele treinou até com outros garotos também, o Guimeira, o Arthur Viana centroavante, o Guimeira é meia. Vamos ver, quem sabe aí sendo observado pelo Seabra, mas repito, o Josefer, na minha opinião, já tinha que estar integrado ao elenco profissional na Toca. E esse menino aí teve um jogo contra o Pouso Alegre aqui no Mineirão, ele tinha 16 para 17 anos, ele entrou e colocou um fogo daqueles na partida. Foi um dos melhores na goleada, né, de 5 sobre o Pouso Alegre, e esse ano na Copa São Paulo ele arrebentou, e a gente tá comentando isso há quanto tempo, Samuel? O Mineiro, eles mandaram ele lá pro Valladolid para fazer o quê? Boa pergunta, né? Pois é. Foi aprender um pouco de espanhol, né? Comer uma paella lá. Dureza, hein? Bom jogador, o Joseph, muito bom jogador. O Vitinho também, bom jogador. O próprio Japa, que tá voltando de contusão. O Cruzeiro tem bons frutos aí, viu? O Otávio, goleiro, que cresceu muito. O Pedrão, sabe, se tiver jogado, jogou 2, 3 minutos no profissional. Difícil, né? E o Joseph pode ser até uma opção para a vaga do Vital, né? O Vital, com essa cirurgia, só deve voltar em julho, né? Quem sabe o Joseph ganha mais espaço com a contusão do Vital, é uma opção também, né? Aguardamos nessa situação. 6h07. Samuel Venâncio, bom fim de semana para você, bom término de recuperação aí, esteja 100%. Partiu Goiânia, Samuel?
Aí viagem em cima de viagem, é difícil recuperar também, né? Mas temos que ir lá. Pois é, aquele calor de Goiânia, aí avião com ar-condicionado parecendo que tá no Polo Norte, mas enfim, vamos lá, muito remédio. Valeu demais aí, tamo junto, galera.